E o significado de idolatria, o que é um ídolo. Um ídolo é originalmente um objeto de adoração, que representa materialmente uma entidade espiritual ou divina, e frequentemente é associado a ele poderes sobrenaturais ou a propriedade de permitir uma comunicação entre os mortais e o outro mundo. A idolatria é, portanto, a prática de adoração de ídolos. Bom, essa definição aqui é uma definição geral, quando se pensa só em idolatria com uma coisa, uma imagem, algo que você dá a essa coisa poderes, certo? Essa é a definição geral do que seria idolatria. Embora a noção de idolatria esteja associada a isso, a imagens, a Escritura descreve a idolatria como um problema do coração do homem. Então, idolatria não é um problema exterior, é um problema interior do coração do homem. E isso gera situações complicadas, porque à medida que nós vamos entendendo sobre isso, nós vamos perceber que muitos de nós está cheio de ídolos e não percebe, e não consegue entender isso, não consegue absorver essa ideia. A adoração de ídolos é uma expressão que demonstra o abandono de Yahvé, de Deus, colocando um outro Deus no lugar. Então, não é uma coisa simples. Segundo a Bíblia, a idolatria é esse abandono. Ok. A idolatria é um abandono prévio de Yahvé, seu Deus, para outro Deus, certo? Então, imagine o seguinte, desde pequeno, desde quando você nasceu na geração nossa, isso aqui se funcionar seria ótimo, tá não? Desde pequeno, apareceu? Não, mas é que aqui, eu estou preso aqui, ó, agora pronto. Espera aí, é que não está aparecendo aqui. Pronto. Desde pequeno, nós aprendemos uma coisa, isso aí até na escola, aprende que o nosso valor como pessoa é relativo, não valemos pelo que somos, mas pelo que fazemos, pelo que conseguimos realizar, ou pelo que possuímos. Isso é uma coisa que a gente vê hoje, em todas as áreas da vida, você é aquilo que você tem. Se você é rico, você é visto como rico, a mentalidade vai imaginando, a imaginação vai crescendo na vida da pessoa com referência a isso, essa situação. Então, muitas vezes nós somos pegos isso aqui. As nossas igrejas conservam a ideia de que valemos pelo que fazemos também. Até a mensagem da igreja. Semana passada, conversando no discipulado com... Aliás, cadê os dois tocadores daqui? Estão onde? Vai chamar para cá, para dentro. Alguém chame. Todos dois. Todos os dois tocadores aqui, para dentro. Eu vou para outras igrejas, chamo todo mundo, por que aqui eu não chamo? Será que não interessa Hein? A César com a filhinha. E Vinícius está com o filhinho, não? Ainda não, né? Então, vamos trabalhar essa situação na vida da gente. Então, às vezes as igrejas elas não conseguem entender esse fato, e até mesmo quando ela escolhe diretoria, escolhe pessoas, escolhe pelo que elas fazem, pelas habilidades que têm. E isso a gente acha que é natural, normal. E quando a gente vai ver essas habilidades, a pessoa que tem habilidade, ela não tem compromisso com Jesus. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, esse é um mal que acontece em muitas igrejas. Você saber fazer, o você faz, Então, o lógico seria o seguinte, bom, se eu trabalho numa empresa onde eu trabalho com finanças nessa empresa,
A partir do momento que eu entendo essa proposta de hoje, você não vai ser apenas um diretor de finanças lá, você é um missionário que trabalha. E na igreja você vai fazer muito melhor, porque você é uma pessoa comprometida com o Senhor. Então, tudo isso que eu estou falando se transforma num ídolo se nós percebermos. A idolatria é uma tendência que temos. Eu tenho, você tem. Depois da queda, de substituir o Deus verdadeiro por um falso Deus, como objeto da nossa confiança, da nossa fé, como objeto do nosso amor, ou nosso desejo, como objeto da nossa obediência. Então, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, é um ídolo do coração. E um dos assuntos centrais da Bíblia é a contestação da idolatria. Você vê no Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento, Deus sempre falando sobre a idolatria do povo, trabalhando, mostrando, contestando, os profetas falando. Quer dizer, é um assunto que é pertinente na Bíblia. No Novo Testamento, você vai ver, hoje, com essa mensagem de hoje, há uma informação idólatra. Você é um ídolo. Vem para cá, sentar aqui para a gente ouvir aqui sobre esse assunto, que eu ia falar sobre você, mas você saiu. Você é um ídolo. Você, assim, a pessoa vai seguir a Jesus. Fala, senta aqui para ouvir esse negócio que eu estou falando aqui. Rapaz. Você é um ídolo. Você vai seguir a Jesus, mas você não vai querer seguir a Jesus, porque você tem um ídolo no coração. No caso dos dois, não chamei você para vir ouvir aqui, porque eu ia falar com você de uma experiência que você teve, mas você não estava aqui. Não, fica aqui para ouvir. Você vai tomar conta da sua filhinha, mas você não tem. Então, Jesus faz assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, então cada dia a sua cruz e siga-me. Quando ele faz isso, essa proposta, ele está dizendo, primeiro o ídolo que você tem é você mesmo. Você tem que negar a si próprio, para poder seguir a Jesus. Os dois que estavam aqui, da mensagem, um queria seguir a Jesus. Nós não sabemos a motivação dele, mas provavelmente Jesus sabia a motivação dele, porque Jesus disse assim, eu não tenho onde dormir, quer me seguir? Então nós não sabemos a motivação dele. O outro tinha uma motivação, praticamente nós podemos conhecer de acordo com a cultura. Eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu fazer isso. Então, isso é idolatria no coração, porque você não está entendendo que o ídolo do nosso coração deve ser o Senhor. O mais sutil de tudo é que um ídolo não é, preste atenção, não é formado apenas de coisas más. Até mesmo aquilo que é bom pode competir com Deus, se dedicamos a isso, o amor que deveria ser direcionado ao bendito Senhor. Nós não imaginamos como a família da gente, ela pode se transformar num ídolo. Nós colocarmos a família no lugar de Deus, filhos, vamos ver isso mais tarde, animais. Hoje, quantas pessoas deixam de ter filhos para ter animais em casa, e os animais se transformam num ídolo. A pessoa, quando morre o animal, a pessoa é como se perdesse tudo na vida. Tudo isso faz parte, gente. É um negócio que a gente não imagina o quanto isso prejudica a nossa relação com Deus. Você vai ver que o autor aos Hebreus, ele, lá em capítulo 12, verso 1, ele diz assim, tem uma corrida que cada um de nós temos. Para correr essa corrida, eu preciso me desembaraçar. Então, desembaraçar de quê? Dessa idolatria que nós temos. Essa idolatria, às vezes, são coisas que a gente nem imagina. Como é que pode uma coisa dessa ser um ídolo na minha vida? Como é que pode um trabalho? Como é que pode uma atividade que é para manutenção da minha vida? Pode, gente, pode. Vamos tentar ver isso aqui, se Deus permitir, com o tempo. A devoção que deveria ser dirigida a Deus é direcionada a outra pessoa, a um desejo, a um elemento, a uma atividade e assim por diante. Dedicação absoluta ao Senhor é o que a Bíblia, é o que Jesus exige de nós se quisermos segui-lo.
não é dedicação parcial, nenhuma opção, dedicação absoluta. Essa dedicação absoluta vai fazer com que cada dia eu vou me livrando dos ídolos do coração. Cada vez que eu tenho uma coisa que eu coloco como prioridade na minha vida, eu já estou tirando Deus, porque quem define a nossa prioridade não deve ser nós, é o Senhor. Quando centralizamos o Senhor no coração, é Ele que vai definir as nossas prioridades, e todas elas têm o mesmo valor, porque se Ele é o Senhor da vida da gente, todas as nossas prioridades deverão ter a proposta de glorificar a Deus. Então, tudo você possa imaginar na sua vida. Se não tem isso, está havendo uma falha, está havendo um problema, precisa corrigir isso. Como a gente vai fazer isso? Se Deus permitir, a gente vai mostrar isso para vocês. Se o alvo de nossa adoração é o Senhor, seremos conformados a Ele e nos pareceremos mais com Ele. Olha só, a Bíblia diz assim: pois todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Se eu adoro ao Senhor, se Ele é meu ídolo, eu serei parecido com Ele. Mas, se o objeto da nossa adoração são os ídolos, seremos como Ele. O Salmo 135 fala sobre isso, como eles se tornarão. Seremos parecidos com o nosso ídolo. Por quê? Quer ver uma coisa interessante? Uma coisa que parece que não tem nada a ver. Eu fui para o cinema, com o Enildo, assisti um filme, Missão Impossível. Quando eu cheguei lá, o que eu vi de gente de rosa não estava no gibi, a Barbie estava passando. E eu vi muita gente lá que eu sei que, na época de infância, a idolatria ingênua, como o pessoal pode dizer, de Barbie. A minha filha mesmo, ela amava a Xuxa. Ela, quando era pequena, ela vai assistir o programa da Xuxa, ela esperava a roupa, ver a Xuxa vestida, para ir no guarda-roupa e fazer uma roupa semelhante ao da Xuxa. Para isso. É uma ingenuidade, mas isso pode se tornar um ídolo no coração. Por isso que a gente se transforma. Então, me deu vontade de ir lá no cinema, gritar assim: ô, você de rosa! Queria ver todo mundo olhando para trás para ver. Gente, o que eu estou dizendo é uma coisa tão besta para a gente, mas não é para o Senhor. Nós estamos priorizando as coisas. E agora eu queria fazer uma dinâmica com vocês, mostrando rapidamente como a gente pode ver essa situação. Idolatria, como a entendemos e como deveríamos entendê-la. Em nosso entendimento, é um pecado, ok? Então, é um pecado exterior por causa das ações, na nossa mente. É um pecado. Então, se você quando a gente escuta Jesus dizendo assim, se você olhar para uma mulher já adulterou, na cabeça da gente isso não chega muito. Mas se um homem ou uma mulher adulterar fisicamente as ações, nós apontamos o dedo ao pecado. Na cabeça da gente acontece dessa forma. Na cabeça da gente ele é específico ou particular. É uma adoração a imagens. Uma adoração a qualquer coisa que eu dou valor ou poder a essa coisa. Também, uma outra coisa é dos outros, adoração, idolatria dos outros, são paganismo, religiões não bíblicas. Então, aqueles ali são idólatras, são isso, aquilo outro, porque adora imagem. Então, a gente vai olhando os outros. E o entendimento é um pecado também litúrgico, isto é, olha gente, deixa eu contar uma coisa a vocês aqui, culto público ou particular. Nós celebramos a ceia do Senhor aqui, ok? E nós temos vinho, suco de uva e pão. E para o entendimento de muita gente, aquilo é sagrado, aquilo tem um poder, ao ponto de que, por um acaso, terminou a celebração da ceia, e aí sobrou o pão, e alguém quer comer,
Ah, não pode. Não pode, porque é sagrado. Isso é uma idolatria litúrgica. Você colocou valor no púlpito e disse que o púlpito é sagrado. Você colocou valor, tudo isso. Isso é um pecado que a gente chama de litúrgico, um pecado que tem a ver com o costume da igreja para isso. A segunda coisa é, no entendimento bíblico, o que é um pecado? Primeiro é o que entendemos e mais. Então, pecado interno. Por que fazemos o que fazemos? Pecado interno, está lá dentro. Segundo, ele é um pecado universal. Consequência natural da queda. Todo mundo, a consequência natural da queda. E é um risco real para todos os crentes. Olha só, o pecado interno e o pecado universal. É um risco real para a gente. Nós não deixamos de pecar, mesmo sendo lavados pelo Espírito Santo. Mas sabemos que isso é pecado. Né? E aí vem radical o que a Bíblia fala. Raiz de todos os males, pecado. Relacionado à vida como um todo. O pecado não é uma coisa... Você pode ter determinadas nuances de tendência do pecado, mas isso não quer dizer que só isso na sua vida é pecado. O coração da gente, que a gente vai ver, é enganoso. Então, nós estamos cheios de ídolos no coração. Esses dois verbos, servir e andar, são verbos que a Bíblia mais relaciona com a idolatria. Se você serve a alguém, de forma que esse alguém, ele é capaz de manipular a sua vida, se você anda conforme essa forma, é o que a Bíblia usa muito para trabalhar, ela diz que isso é idolatria. Imagine que você tem um emprego, ok? E no seu emprego você tem um patrão que é muito bom, que coloca você nas melhores posições, você tem um salário excelente, patrão. E você tem alguns colegas seus que não são bem tratados com o patrão. E aí esse colega vai falar com você para que você possa falar com o patrão, que não sei o quê, mas você se nega porque você reage da seguinte forma: não, o patrão não é assim, não. O patrão não é assim. Então, isso, gente, está no coração. Você não consegue ver o que é real. Você não consegue fazer o entendimento, você não consegue nem escutar, porque aquela situação ali, para você, é desesperadora. Se eu for falar isso com o patrão, eu vou perder o emprego. Já vem as consequências que você vai imaginando no coração. Então, tem a ver com obediência. Você está obedecendo a quem? A quem você obedece? Você obedece a alguma coisa no seu coração? A um sentimento que você tem? Você entende que isso é universal, esse pecado é universal? Ou você não consegue entender que andar e servir e andar a qualquer coisa que não seja Deus? Aqui o verbo servir, gente, não é apenas você servir como servo do Senhor. Aqui é servir de tal forma que a sua vida ela está condicionada àquilo que você serve. A sua vida está presa àquilo que você serve. Esse andar aqui é a mesma coisa, você não vai andar de outro jeito. Você quer ver uma coisa interessante? Só para vocês entenderem como é que a gente não percebe as coisas da vida. Olha, nós temos... Vem cá, só para dar um exemplo aqui. Ele vive numa cultura normal que a gente vive, tá bom? Tá. Então, ele gosta de caminhar, gosta de se vestir assim, aquela coisa toda. Eu vou, falo de Jesus para ele, pergunto se ele quer entregar a vida a Jesus, ele diz, quero. O que é que eu faço? Muda essa roupa, você agora tem que andar desse jeito, tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não é assim que se faz? Pois é.
Por quê? Porque nós não entendemos, nós não compreendemos. Nós já criamos um padrão fora do que a Bíblia diz. Nós definimos que você tem que ser assim, porque se você não for assim, você vai para o inferno, vai. Então, entendeu? Então, vamos lá. A outra coisa também é a definição, que nós podemos chamar de definição preliminar. Primeiro, Romanos 1. Quem sabe esse texto, vê que Paulo fala ali, ó. Tudo mundo está errado aí. O pessoal acha que não tem prestação de contas a Deus, porque não conhece a Deus. Ninguém está livre disso. Todos pecaram, estão destruídos. Se não entrar Jesus no coração. Romanos, então, substituição de Deus. Primeira coisa que você vai ver lá em Romanos, capítulo 1, é que eles substituíram Deus pela filosofia do mundo, pela lógica do mundo. Certo? Eles agora adoram e servem ao Deus que adora. É o que Paulo está escrevendo aos romanos. É temporal, porque para eles, olha só, é temporal. Deus depende do tempo, mas ele faz uma comparação com o eterno. Para ele, Deus não é eterno. Segundo, para eles, a humanidade é que é extraordinária. Não tem. Ele faz uma comparação com aquilo que nós podemos chamar de divino. Não existe. Para eles, tudo é relativo. Então, faz uma comparação com o absoluto. Não existe absoluto para eles. A pessoa criada, eu, não consegue entender que fomos criados pelo Criador. Então, tudo isso a gente acha que é para quem não tem Cristo no coração. Mas quando eu pego essa palavra dele, a palavra dele, e a torno relativa, quando eu estou estudando a palavra, e aí tem um texto que é difícil para você, aí você chega, não é bem assim. Não é bem assim. Você está tirando aquilo que é absoluto da palavra de Deus, né? Então, acontece isso em 3 dimensões. Estou falando que é muita coisa, para as quais fomos criados. Primeira dimensão, confiança, colocar nossa fé em algo, Deus ou a um ídolo. Primeira dimensão, tá certo? Então, se eu coloco a minha fé em Deus, 10. Mas a tendência é nós colocarmos a nossa fé em qualquer coisa. Segundo, amor e desejo, amar e desejar algo como fonte de nossa realização. Essa é a dimensão da idolatria. Terceiro, obediência, obedecer ou render devoção a algo ou a alguém que não seja Deus. A origem do pecado, da idolatria. Todos sabem, né? A origem começou aonde? No Éden. Primeiro pecado acontece no Éden. Depois da queda, o que é que acontece? Folhas de figueira. Para que essas folhas de figueira? Para disfarçar para a nova condição espiritual. É um disfarce. Então, cair, o Senhor vai vir, eu vou ter que me cobrir, porque eu cheguei à conclusão que eu não posso estar assim diante do Senhor. Então, eu disfarcei para uma nova condição espiritual. Segundo, uma transferência de responsabilidade. Preste atenção agora. A relação homem e mulher. Aí vem a queda. O que é que acontece com a queda? 2 coisas interessantes. Antes da queda, auxiliadora e idônea, a mulher. Depois da queda, o que acontece? A mulher que tu me deste. Okay? Então, o que acontece com tudo isso? Vem a descendência de Adão. O que Adão representa em Caim e Lameque. Caim representa inveja. Lameque representa reconhecimento. E
Isso significa idolatria. Fechando isso, aí tem o quê? Depois, sai daqui. Eu acho que, bora. Fechando, peraí, viu? Eu não mandei você ir para lá, mandei ir para cá. Vamos adiante. Fechando isso, é a idolatria, né? Deixa eu ver aqui como é que eu estou isso aqui. Raízes, porque o homem... A raiz do pecado, então, vamos ver. Tu tá aí, meu amigo mesmo, isso aqui hoje. Um amigo de verdade. Eu não sei nem onde é que eu estou mais aqui. Espera aí, calma, calma. Raízes, porque o homem é um ser... Raiz da idolatria, é um ser criado, carente por natureza, religioso e adorador. Segundo, originalmente teocêntrico, lá no Jardim do Éden. Voz de Deus ouvida, harmonia mantida. A raiz disso tudo está em mim. Eu fui criado, mas na criação eu tenho uma carência por natureza. Eu sou religioso e adorador. Originalmente, lá no Jardim do Éden, teocêntrico, Deus era o centro. A voz de Deus ouvida, harmonia mantida. Toda a tardinha o Senhor aparecia para falar com Adão e Eva. Depois da queda, o que acontece? O homem torna-se egocêntrico. Nossa voz ouvida agora é uma desarmonia estabelecida. O coração reservado para Deus absoluto, o que acontece é que é ocupado por nós mesmos, relativo. O coração foi reservado para o Deus absoluto, mas é ocupado por nós mesmos, é relativo. O vazio não preenchido é uma tentativa sem fim de buscar pela saciedade. Não acontece isso hoje? Hoje, para buscar, você faz tudo, fazer tudo da sua vida para você ficar saciado, tranquilo. Isso aí é por causa da queda, do vazio. Nosso coração se transformou numa perpétua fábrica de ídolos. Assim se dizia Calvino. E aí vamos para a dinâmica e os efeitos da idolatria. Um pecado complexo, tridimensional, vamos entender isso aí, viu, gente? A dinâmica. Primeira coisa, o ídolo maior. Três tipos de ídolo. O ídolo maior. Que ídolo maior é esse? Como é que ele funciona? Nosso eu. É o ídolo maior. A idolatria pessoal idêntica para todos os indivíduos. Ninguém escapa disso, tá bom? Segundo, seria a idolatria, o ídolo intermediário. Carência do eu, necessidade legítima, mas que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Há uma necessidade legítima do coração ser saciado. Mas quem ocupa essa necessidade sou eu, então nunca vai ser saciado. O que acontece? Variável de indivíduo para indivíduo. Cada um vai procurar a sua saciedade. Cada um procura preencher o seu coração do jeito que acha que deve ser preenchido. Ok? Então, isso é uma dinâmica da carência, é a nossa carência. E terceiro, seria ídolos menores ou funcionais. Qualquer coisa que pareça capaz de suprir a carência do eu, pessoas, objetos, relacionamentos, ideias, terapias, etc. Eu lembro da época quando começou a chamada psicanálise aqui no Brasil, já vinha dos Estados Unidos, que todos os artistas que iam dar entrevista, todos eles diziam que faziam análise. Todos eles. E quando havia um encontro com eles,
Alguns diziam assim, se não fosse análise, eu estava perdidamente perdido. Então, parece que isso é uma besteira, né? Mas é uma relação humano com humano. O humano diz a você como é que você deve ser. E você vive da forma como o humano diz. Não é Deus que fala, não é a palavra de Deus que fala. Então, essa é os ídolos menores ou funcionais, pessoas que nos tornam senhores de nossas vidas. São descartáveis, eles são substituídos facilmente pelo eu. Está aí até tranquilo. O pastor da igreja é 10. É meu pastor, amo meu pastor. Estou dando um exemplo aqui só, então vocês entenderem um pouco. Amo meu pastor, mas quando ele fizer alguma coisa, você descarta. Fulano de tal é que é o pastor ideal. Cicrano. Fulano de tal é 10. Janilton é 10. Mas Janilton fazer alguma coisa, Janilton deixa de ser 10 para ser menos 1. Dá para entender isso? Por quê? Porque nós somos assim. Nós descartamos com facilidade as pessoas. E isso tem a ver com Deus. Descartamos Deus constantemente. Deus deixa de ser o nosso ídolo para ser alguma coisa que venha preencher esse vazio na minha vida e na sua vida. O discernimento da idolatria. Uma tarefa difícil, mas possível, gente. Quando eu falei aqui no início, muitas vezes a gente não consegue discernir se somos ou não idólatras. Sabe por quê? Porque essa palavra é feia para a gente. Algumas vezes, um gabinete pastoral, quando está aconselhando, quando a gente percebe isso, e a pessoa não percebe, então a gente tem que caminhar a pessoa a entender isso. E todas as vezes que eu falo que, olha, essa situação se tornou um ídolo na sua vida, a maioria das pessoas, não, pastor, não, pastor, até ela ouvir, até ela perceber, entender, como é fácil nós termos ídolo no coração. Agora, é possível a gente conseguir discernir isso, entendendo, primeiro, a dificuldade da tarefa. A idolatria acontece no coração. Preste atenção. A primeira dificuldade é essa. Acontece no coração. Não temos acesso direto, imediato. Nós não temos. Por mais que você queira falar com o seu coração, é muito difícil. Não tem acesso imediato. Não tem. Porque Provérbios diz assim, a primeira parte de Provérbios, os propósitos do coração do homem são águas profundas. Então, está lá dentro. Para você ir lá para dentro, você precisa fazer um exercício que nós vamos tentar ver aqui com vocês. Primeira coisa, né? Segunda coisa, que ele fala, coração enganoso. A gente já sabe, lá em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. A tarefa é possível, mas precisamos entender essas duas coisas. Você não consegue dominar o seu coração. Não é você que domina o seu coração. Lá em Provérbios 21, 1 diz assim, que o coração do rei está na mão do Senhor. Ele não consegue. Segunda coisa, o seu coração é enganoso. Ele engana você para isso. Então, quais são os efeitos disso? Primeiro, prejudicial para a idolatria. Impede o cumprimento do nosso propósito original. O que acontece? É que quando eu não percebo isso, eu vou perder o foco. O propósito original da nossa vida precisamos entender. Prejudicial para o encontro do idólatra, porque existe sacrifício. Terceiro, prejudicial para a sociedade, a idolatria como pecado coletivo. É o que está acontecendo hoje. Então, o que acontece hoje é resultado da idolatria dos homens. E na sociedade, imagine todos sem reconhecer esse fato. Como é que fica? Então, se é prejudicial para a idolatria,
impede o cumprimento do nosso propósito original, qual seria, então, o nosso propósito original? Adorar a Deus. Então, o que é que me impede? Primeiro, os desejos. Bases da idolatria. Está nos meus desejos. O que é que eu desejo? O que é que eu quero? É o fundamento da idolatria, a base. Segundo, está ligado à exigência. Qual é a exigência que deve ter? A intensidade do desejo. Então, eu quero aquilo de todo jeito, eu quero fazer isso de todo jeito, eu amo de todo jeito. A exigência, a intensidade, vai mostrar os efeitos da idolatria. Terceiro, julgamento. Os que não suprem o desejo se tornam culpados. E em quarto lugar, que é uma coisa que a gente acha que não faz, mas é a punição. Castigo aplicado porque os ídolos exigem sacrifício. Isto é, quando você está numa idolatria, então o que é que acontece? Você chega, recebe uma mensagem, alguém diz assim, não, você pode, você é o protagonista da sua vida, que não sei o quê, então você vai fazer isso. A gente não está oferecendo sacrifícios a ídolos, mas estamos oferecendo sacrifícios que não vão ajudar você a melhorar, porque essas orientações, elas são humanistas. Estou falando isso porque nós não temos o hábito de se ajoelhar diante de uma imagem. Mas há pessoas que saem daqui para fazer suas romarias, para agradecer, outros para pedirem, e sacrificam andando a pé, quilômetros e quilômetros, de joelhos, quando chega lá, passando pela pedra, né, Amaury? Passando pela pedra. Então, esses são os efeitos, né? Nós vamos agora ver a possibilidade da tarefa. Primeira coisa, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Essa é a parte 2 de Provérbios. Primeiro, o coração, você não conhece porque profunda as coisas. Mas quando você continua o texto, mas o homem inteligente, o homem que tem uma inteligência focada em Deus, ele sabe, ele vai conhecer, ele vai buscar, porque é o próprio Deus que vai tratar com ele sobre esse assunto. Quais são as condições? Nossa atividade de Deus. Então, não pode ser a partir de mim somente. Tem duas atividades para que isso aconteça, para que eu possa vivenciar ter uma vida onde a idolatria, ela não faça parte da minha vida. Há uma atividade que é minha e a outra atividade que é de Deus. Exige que façamos algo e a inteligência e a sabedoria que o texto fala, que é Deus que nos dá. Porque o texto diz assim, uma dádiva de Deus, está lá em Tiago 5. É um presente de Deus, a inteligência e a sabedoria, que você vai ver lá em Tiago. Nossa atividade. Autorreflexão, as janelas para o coração. Refletir o que a palavra de Deus diz. Pensamentos, palavras, sentimentos, ações e reações. Gente, essas 4 coisas aqui, elas indicam, vão apontar para as ações e reações. Muitas vezes a gente não reflete. Tem gente que tem um temperamento muito forte, né? E não reflete no que a Bíblia fala. Olha só, autorreflexão sobre o fruto do Espírito. E aí as pessoas dizem, eu sou assim mesmo. Aí é assim porque você não fez uma autorreflexão. Você ainda continua você sendo o seu próprio ídolo. Porque Deus já disse, você não é mais desse jeito. O fruto do Espírito está em você. Você não tem que dizer, eu sou assim mesmo. Você é assim mesmo porque você é o próprio Deus da sua vida. Então, pessoas que não têm paciência, todas essas coisas que estão lá, alegria no coração, tudo isso é falta de compreensão do que realmente eu vim a entender o que é a palavra de Deus. Então, a atividade de Deus, olha Deus como é que vai agir.
primeira atividade de Deus é com a Bíblia. Critério objetivo do que diz a Bíblia. Segundo, o Espírito Santo. Critério objetivo da ação do Espírito Santo na vida da gente. Lembrar, olha, se eu uso a Bíblia, se eu leio a Bíblia, e aí acontece uma situação, o Espírito Santo vem me lembrar de tudo aquilo que está na palavra. Critério. Em terceiro lugar, relacionamentos redentivos. São instrumentos para aperfeiçoamento e santificação. São relacionamentos do corpo de Cristo. É um relacionamento quando nós estamos no discipulado. Ele vai elevar nosso entendimento para nos livrarmos da idolatria. Relacionamentos, chamados relacionamentos redentivos para a gente. Autoreflexão. Mais palavra de Deus como mapa. Mais Espírito Santo como guia. Nós estaremos nos livrando dessa idolatria interior. Porque a exterior, nós ainda podemos continuar, mas se livrar da idolatria interior, fica mais fácil se livrar da idolatria exterior. Combatendo a idolatria. Como é que vamos fazer isso? Primeiro, pré-requisito, ser um verdadeiro cristão. Se não for, não funciona. Deus e as condições de enfrentamento. Quais são as condições? Redenção, libertos por Jesus. Santificação, amparados pelo Espírito. São dois processos que tem que acontecer. Se não acontece isso, não funciona. Você pode ser uma pessoa extremamente ético, mas sem compromisso nenhum com o Senhor Jesus. Deus e as situações de enfrentamento. Vamos ver a história de Abraão. Abraão, qual foi o resultado? O sacrifício de Isaac. Quando Deus falou para Abraão, Abraão compreendeu e Abraão atendeu a voz do Senhor. O apóstolo Paulo, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Paulo ora durante 13 anos, 3 vezes, pedindo a Deus para tirar o espinho na carne. Deus só tirou o espinho na carne no tempo certo. Então, essas são situações de enfrentamento que nós podemos enfrentar, mas se crermos no que diz a palavra de Deus, é Ele que vai tratar do assunto, seja ele qual for. Mas se nós procuramos primeiro alguma coisa que não seja Deus, nós não vamos conseguir. Então o coração da gente tem que estar exposto para isso. E aí a graça será revelada constantemente. Estamos chegando pela metade. Nós e o enfrentamento. Olha, Deus, e agora nós e o enfrentamento. Eu vou terminar daqui a pouco, porque eu sei que não dá, estou sendo rápido demais, porque vocês depois peçam para eu fazer de novo. Que não... Vida em torno do Evangelho. Ok? Nós e o enfrentamento. Uma autocompreensão equilibrada do que diz a palavra de Deus. Lembra dos extremos? Gente que vive extremada nas igrejas. Então, nem menos desestimulados e abatidos, nem mais orgulhosos. E lá em Romanos diz assim, cada um não pense de si mesmo superior ou mais do que qualquer outra pessoa. Olha para você e veja como deve ser feito. O uso constante e responsável do bem da graça, a Bíblia, e a oração e as ordenanças. Quer dizer, se não houver esse uso constante da Bíblia, a palavra de Deus, a oração, confissão e desabafo, e a ordenança, batismos e ceia, tá? Não vai conseguir, são exercícios nossos, o enfrentamento nosso. Vida eclesiástica e culto público. O culto como um movimento descendente de Deus para nós. Então, eu vou para o culto, Deus quer falar comigo. Não vou para o culto como evento, vou para o culto, Deus quer falar comigo. Então, coração reorientado. Terceiro, obediência irrestrita aos mandamentos. Dimensão preventiva. Dia do Senhor é para estar na igreja.
Aí você pode achar que não precisa, vai quando quer. E aí você não está se prevenindo. Segunda coisa, dízimos e ofertas. Você vai achar que não, já dei, aí vai ter o apego ao material. Não vai conseguir. Vocês entenderam até agora? Eu não entendi nada. Vocês querem que eu vá adiante? Se for, eu vou ver um tópico somente aqui. Hein? Tem pergunta para fazer? Tem alguém com dúvida? Tem alguém com dúvida aí, não? Está cheio de dúvida, né? Agora ninguém sabe como fazer a pergunta, não é isso? Alguém sabe como fazer a pergunta, não? Gente, vocês têm uma ideia, para fazer esse estudo aqui, eu utilizei não só o material, porque quando você vai usar somente ídolo do coração, você vai focar somente naquilo que é do coração. Mas quando você vai falar sobre a razão pelo qual eu tenho um ídolo no coração, aí entra essa questão da idolatria. É preciso esclarecer que o ídolo é algo que vai me tirar do centro. E eu vou somente passar para vocês aqui, se eu consigo passar para vocês aqui um dos slides que eu fiz, só para vocês terem uma ideia. Quanto a gente pode estar... tudo isso é para falar com vocês, tá, Renan? Só para que vocês possam entender. Vou passar esse slide aqui, que eu sei que está todo mundo com fome. Bom, eis alguns ídolos do coração em substituição a Deus, tá certo? Eis alguns ídolos do coração, vou mostrar para vocês aqui. Devagar, preste atenção. É uma animação bem lenta. Primeiro, família. O David Mack chama-se familiolatria. Família. Então, é até bom, porque eu vou botar de branco depois. Família. Depois vem o quê que eu posso colocar aqui? Depois vem investimentos. Investimentos. Ok? Depois vem filhos. Filhos. Então, filho pode se tornar um ídolo no coração. Depois vem casamento. Casamento pode se tornar um ídolo do coração. Toma toda a sua relação com Deus, está focado nisso. Esposa e esposo. Não posso viver sem minha esposa, não posso viver sem meu esposo, aquela coisa toda, se morrer eu estou atolado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, identifica aí se tem ou não tem algum. Emprego. Emprego para você é... Se você está desempregado, acabou a sua vida, não quer nem saber mais, Deus. Mas quando está empregado, você ama a Deus, adora a Deus, Deus lhe deu emprego, mas quando você é demitido, você não chega aqui na igreja para dizer assim, ó Deus, Deus, graças a Deus que ele me demitiu. Você não chega aqui para dizer aqui. Né? Você vai dizer que o patrão, que não sei o quê, que não sei o quê. O outro, prazeres. O outro, projetos pessoais. O outro, e aqui não estão todos não, gente. Conhecimento aí, né? Conhecimento. O outro, bens materiais. Carros. Sucesso. Amor ao dinheiro. Estabilidade financeira. Corpo.
sexo, desejos da carne, reputação, temor de homens, mente terrena, orgulho e time de futebol. Isso aqui são alguns que eu pude identificar aqui. Isso tudo aqui pode ocupar o coração da gente. Um pai de família trabalha e a sua renda não permite que ele possa dar mais à sua família. Mas ele é presente na família. E aí vem alguém, fala, rapaz, tu tem que arrumar outro emprego para poder dar mais à sua família. Você escutou um homem falando. E aí você vai nessa onda. O resultado mais tarde é que você praticamente perde a sua família. O seu filho pequeno, você, tal. E agora não consegue vê-lo, só consegue vê-lo às vezes de manhã, quando ele acorda para ir para a escola, à noite, quando chega, está dormindo. No final de semana está cansado. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar, Ele alimenta os seus enquanto dorme. Falta de confiança é uma idolatria que você coloca no coração. Então, tudo aquilo que você dá maior valor, que não seja Deus, é um ídolo do coração. Tudo aquilo. Alguém pode chegar, às vezes eu brinco, gente, olha, você comprou um carro, você pediu a Deus, Deus deu um carro a você. Mas você trabalha de segunda a sábado. Um dia de domingo você vai lavar seu carro na hora do culto. É o único dia que eu tenho. Não. Quem disse a você? Aí você acha assim que eu estou falando essas coisas, mas faça uma reflexão. O que significa para você entre lavar o carro e entre adorar a Deus com os irmãos? Faça essa reflexão na sua vida. O que é que significa você fazer o que você quer fazer no dia do Senhor, fora do convívio, por uma decisão ou opção sua? O que é que significa isso? É que é você quem define a sua vida. Então você é o seu próprio Deus. Esse é o perigo da vida da gente. Tem alguma pergunta? Não. Ninguém quer perguntar nada. Gosto de vocês assim por isso. Entenderam, não? Entenderam? Muito bem. Alguém quer orar, gente? Pelo menos? Ore, Michel. Deus abençoe vocês.